Olá, tudo bem? Começa mais um vídeo sobre computador de 2000 anos, usado pelos gregos antigos. No início de 1900, mergulhadores à procura de esponjas, na região de Antiquitera, entre a ilha de Creta e a Grécia, fizeram uma das descobertas mais misteriosas e fascinantes do mundo, o mecanismo de Antiquitera. O dispositivo estava sendo transportado num navio romano que naufragou entre 80 e 60 a.C. O navio estaria navegando para a península da Anatólia, também chamada de Ásia Menor e hoje parte da Turquia, levando algumas das melhores obras de arte da época. Os mergulhadores encontraram mais de 200 ânforas ou jarros de cerâmica, que ainda estavam intactos no fundo do mar. Após o dispositivo ser encontrado, somente 50 anos depois, um arqueólogo australiano, usando raios-x, começou a descobrir que havia muito mais no misterioso mecanismo do que observado à primeira vista. No entanto, devido à tecnologia limitada da época, a verdadeira função do mecanismo de Antiquitera não foi identificada até décadas mais tarde. Uma reconstrução de como seria o mecanismo de Antiquitera há 2000 anos, Antiquitera Mechanism Gr. Em 2005, utilizando um programa e tecnologias sofisticados, foi descoberto que o mecanismo era um dispositivo astronômico e que com ele podia-se navegar usando as estrelas como referência. Ele era também um dispositivo astrológico. Ao definir um determinado dia, como a data de nascimento de uma pessoa, podia-se ver como as estrelas e planetas se alinhariam para aquela pessoa. Usando como uma linha do tempo, podia-se então prever o futuro astrológico da pessoa, observando-se o alinhamento dos planetas pelas próximas décadas. O mecanismo de Antiquitera é um dispositivo mecânico de 2000 anos, usado para calcular as posições do Sol, da Lua, dos planetas, além das datas dos antigos Jogos Olímpicos. O mecanismo foi descoberto numa embarcação naufragada na costa da Grécia em 1900. O dispositivo também podia prever as fases da Lua, eclipses lunares e as posições do Sol e da Lua pelos anos seguintes. Mais tarde, também foi constatado que o dispositivo podia prever o movimento dos planetas e determinar horóscopos para festivais futuros e eventos do mundo antigo. Matthias Boutet, diretor de pesquisa e desenvolvimento, P&D, da empresa de relojoaria suíça Hublot, disse: ele inclui recursos engenhosos que não são encontrados na relojoaria moderna. Boutet conseguiu recriar uma versão menor do dispositivo do tamanho de um relógio de pulso de tamanho regular. Uma reconstrução do mecanismo de Antiquitera, em exibição na exposição Tecnologia da Grécia Antiga em Atenas. O mecanismo de Antiquitera é um achado único. É o dispositivo preservado mais sofisticado da Grécia Antiga, século I a.C. Por fim, o mecanismo de Antiquitera possuía cerca de 30 rodas de engrenagem, além de peças sofisticadas e intrincadas para interconectá-las. Os pesquisadores ainda não têm certeza quem criou o dispositivo ou qual era seu verdadeiro propósito. O mecanismo de Antiquitera, junto com outros artefatos encontrados no naufrágio, podem ser vistos na exposição Naufrágio de Antiquitera. O navio, os tesouros, o mecanismo, que continuará no Museu Nacional de Arqueologia, em Atenas, na Grécia, até 31 de agosto de 2013. Fonte da informação e do site Post Times, um jornal a serviço da verdade.